poder pentecostal é importante para fazer missões? Se você acredita no poder de Deus para que missões aconteçam de uma forma especial, fique até o final deste vídeo, pois nós iremos tratar com você de um tema muito importante. Uma perspectiva pentecostal de missões. Fique conosco, é uma alegria e satisfação contar com a sua participação. Como já mencionamos e nós temos esta convicção, missões nasceu no coração de Deus e chegou ao nosso coração. Por isso que a Igreja do Senhor continua fazendo missões, porque ela tem de Deus esta incumbência. Ela recebeu de Deus este grande projeto, este grande desafio, e ela procura cumprir no seu dia a dia. Mesmo diante de todas as dificuldades, diante das turbulências e dos desafios que existem atualmente, a Igreja do Senhor continua a fazer missões. E através da direção e orientação do Espírito Santo, ela consegue ultrapassar todas as barreiras, todos os obstáculos para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Por isso que o projeto que Deus idealizou, ele se realizará, porque o Espírito Santo se incumbe de providenciar todos os meios para que a missão seja concretizada. Iremos abordar neste vídeo a lição de número 5, que vai tratar deste assunto especial, uma perspectiva pentecostal de missões. Eu quero convidar você a nos acompanhar, ficando até o final do vídeo, para você chegar à sua conclusão, a importância de missões numa perspectiva pentecostal. Atos 1:8 é o texto áureo desta lição que diz: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Aqui nós podemos perceber a abrangência de missões. Deus estabeleceu que todo mundo precisa ser alcançado através da sua palavra. E somente com a ação do Espírito Santo a igreja consegue cumprir esta grande missão, alcançar todas as pessoas com o testemunho da salvação em Cristo Jesus. A verdade prática diz o seguinte: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja na atualidade. Então, aquilo que a Bíblia diz é uma verdade. O Espírito de Deus, ele basicamente age em todos os períodos e em todas as épocas para que a obra de Deus seja concretizada. Quando Jesus afirmou que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Espírito Santo, desde o seu derramamento, ele continua à disposição da igreja, fazendo aquilo que é de sua competência. Nesta lição estudaremos 3 pontos importantes, que são os seguintes: perspectiva pentecostal de missões, a obra missionária depois do Pentecostes e a ação do Espírito Santo e a obra missionária. E para facilitar a nossa compreensão, a palavra-chave deste assunto é pentecostal. O movimento pentecostal ele está ligado diretamente com as missões, pois o Espírito Santo capacitou os primeiros discípulos para anunciar a obra do Senhor e assim cumprir os ides. Então fazer missões está muito vinculado à questão do Pentecoste, pois depois que a igreja recebeu o poder do Espírito Santo lá em Jerusalém, cumprindo-se a promessa do derramamento do Espírito, a igreja ali se expandiu e passou a anunciar de forma muito ousada a salvação em Cristo, pois os discípulos anunciavam com ousadia a salvação em Cristo. No ponto, uma perspectiva pentecostal de missões, nós temos 3 pontos importantes. Somos evangélicos, somos pentecostais e as contribuições que os evangélicos e pentecostais trazem para toda a humanidade. A fundamentação para ser evangélico é basicamente acreditar nos evangelhos de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João são os livros que descrevem a vida de Jesus, onde ali registram-se tudo que Jesus fez para que possamos assim compreender que ele de fato é o Senhor, que ele é o Salvador, que ele é aquele que veio trazer as boas novas do Senhor. Para professar a fé evangélica, 3 ações são comprovadas na vida de cada cristão. A questão do compromisso. Toda pessoa que aceita o Evangelho passa a ser comprometido com o reino de Deus. Como ênfase deste compromisso, ele passa pelo processo do novo nascimento. Toda pessoa que aceita o Evangelho, ele nasce de novo e como nova criatura, ele agora tem um compromisso com Deus. Para o evangélico, a Bíblia é o manual, é a nossa única regra de fé e prática. Não existe outro livro equiparado à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Todo cristão revestido do poder, cheio do Espírito Santo, ele consegue anunciar com ousadia a salvação. Nós temos em Atos dos Apóstolos diversos exemplos que confirmaram que o cristão revestido do Espírito Santo,
ele consegue anunciar a palavra de Deus com ousadia e poder. Nada o impede de anunciar a salvação em Cristo. Exemplo, quando os apóstolos estavam presos e eles estavam lá aprisionados, eles louvavam a Deus mesmo na prisão. E quando saíram da prisão, eles anunciavam com ousadia a salvação em Cristo. Nada os impedia de anunciar a salvação. Então podemos afirmar que um cristão cheio do poder, revestido do Espírito Santo e na unção do Espírito, ele consegue fazer a obra de missões em qualquer situação e em qualquer lugar. Porque Jesus o capacita e o Espírito Santo o habilita a pregar a palavra com ousadia. Então estas são as contribuições pentecostais às missões. Uma igreja revestida de poder, uma igreja avivada, um cristão convicto e ousado anuncia a palavra de Deus. A obra missionária depois do Pentecoste, a igreja revestida do poder, ela se expandiu por todas as partes. E aí se cumpre aquilo que estava já em Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, após o recebimento de poder, a igreja agora passou a anunciar a palavra de Deus por onde ela passava. Não existia obstáculo, não tinha desafios que não eram superados, pois a igreja revestida do poder, ela conseguiu ultrapassar todas as barreiras, superar todos os desafios e cumprir a obra que o Senhor lhes confiou. Pregar o evangelho a toda criatura, ensinar a salvação para todos os povos e fazer discípulo de todas as nações. Então, a igreja, depois do Pentecoste, ela conseguiu cumprir com a missão de forma plena. Veremos agora o terceiro ponto, tratando do tema a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A obra missionária seria impossível de ser feita sem a atuação do Espírito Santo, pois o Espírito Santo ele unge, inspira, separa e envia pessoas para cumprir a missão. O Espírito Santo ele tem o poder de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo consegue penetrar no mais íntimo do ser humano e ali fazer ele compreender as grandezas de Deus, reconhecer a sua pecaminosidade e lhe fazer compreender que existe algo especial de Deus para ele desfrutar. Então a ação do Espírito Santo é muito importante na decisão do pecador. E a igreja só consegue fazer a missão plena na unção e na inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo ele escolhe e envia, além de instruir a pessoa para fazer a obra. Paulo é um dos exemplos que passou por esta experiência. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo, escolhido e separado, instruído pelo Espírito Santo para fazer a obra de missões por onde passava. Ele tinha uma sensibilidade ao Espírito Santo, que ele ouvia o Espírito Santo quando mandava ir e quando mandava ficar. Então, esta sensibilidade ao Espírito Santo é algo muito importante na vida do cristão, pois o Espírito ele nos guia, o Espírito nos instrui, ele nos capacita e nos envia para fazer a missão. A atuação do Espírito Santo era tão frequente que Atos dos Apóstolos também é conhecido como Atos do Espírito Santo, porque desde o início até o final do livro nós podemos comprovar a atuação frequente do Espírito Santo. Ele usando os seus céus e capacitando e os dirigindo e os guiando para fazer a obra. Deus age por meio do Espírito Santo no meio do seu povo. Então, desde a igreja primitiva até os dias atuais, o Espírito Santo ele tem agido no meio do seu povo para fazer a obra de missões. Pois sem o Espírito Santo, nós não temos a capacidade de fazer de forma plena a missão. Porque Ele é quem convence o pecador, Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos habilita, Ele é quem nos instrui e nos dá a capacidade para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Então nós podemos constatar que o poder pentecostal é fundamental na vida do cristão para fazer missões. Deus usou muitos discípulos, muitos homens e mulheres no passado. Um dos mais conhecidos é o apóstolo Paulo, mas também ele usou o apóstolo Pedro, ele usou Filipe, ele usou Barnabé, ele usou Priscila, Áquila e muitos outros para fazer a obra de missões na sua época. A igreja primitiva ela cumpriu com a sua missão. Ela anunciava com ousadia a palavra de Deus por todas as partes. Então nós podemos concluir dizendo que a igreja primitiva ela cumpriu o ID de forma plena. O poder pentecostal na vida do cristão o habilita para fazer missão. Que Deus lhe abençoe, que Deus nos ajude a permanecer crendo nas promessas que o Senhor disponibilizou para nós. Então, o Pentecoste lá em Jerusalém foi um fato histórico e comprovado biblicamente, e nos dias atuais o Espírito Santo continua fazendo o que ele tem capacidade de fazer, revestir e usar cristãos para fazer missão.
Você já recebeu este poder especial? Já desfruta do poder pentecostal? Se sim, parabéns. Se não, busque, pois está à nossa disposição. O poder pentecostal é para cada cristão receber e assim se dispor a fazer missões na unção e na inspiração do Espírito Santo, que é aquele que nos capacita, nos habilita e nos envia para pregar com ousadia a palavra de Deus. Queremos concluir dizendo que o poder pentecostal que a igreja primitiva desfrutou foi essencial para que ela alcançasse o mundo da sua época. E a igreja atual precisa do poder pentecostal para, na unção e inspiração do Espírito Santo, anunciar com ousadia e poder a salvação para todas as pessoas e se concretizar o que nos recomenda o Senhor, ser testemunha até os confins da terra. Queremos ficar por aqui, agradecendo a você que ficou até o momento. Agradeço a todos os nossos participantes que já são inscritos no canal. Você que ainda não se inscreveu, quero lhe convidar de uma forma muito especial a se inscrever no canal. É um prazer contar com a sua inscrição. Faça seus comentários, deixe o seu like, compartilhe com mais alguém este vídeo se for importante para a sua edificação e ative o sininho das notificações. Continue conosco, é um prazer contar com você. A todos, a paz do Senhor Jesus.